Então, gente, vamos dar uma passeada pelas uvas das mais importantes do mundo para você conhecer suas características e os vinhos por elas produzidos. Para começar, eu não gosto muito de definir azul, uva isso, uva aquilo. Não, eu prefiro utilizar a palavra, a terminologia um pouco mais correta, mais ligada à questão do vinho, que é a palavra casta. Casta ou varietal ou cepa são sinônimo de tipo de uva. Só que uva por uva é uma coisa muito assim de mercado diferente, aquela coisa. A gente, quando fala de vinho, a gente talvez seja um pouquinho mais específico para diferenciar. Então, vamos falar de castas. Vamos começar pelas brancas. As duas principais castas brancas plantadas ao redor do mundo, as duas originárias da França, são a Chardonnay e a Sauvignon Blanc. Eu escolhi para começar pela Sauvignon Blanc. Por que comecei pela Sauvignon Blanc? Porque ela é a mais plantada? Não, mais plantada é a Chardonnay, mas a Sauvignon Blanc é mais leve. Então a gente sempre começa do mais leve ao mais estruturado. Sauvignon Blanc é uma casta que tem sua origem na França, tem duas regiões importantes na França que produzem excelentes Sauvignon Blanc, uma é Bordeaux e a outra é o Vale de Loire. Só que em Bordeaux, os vinhos de Bordeaux, a Sauvignon Blanc entra para completar. Ela não é produzida, não é vinificada em varietal. A grande maioria dos Bordeaux branco são de Sauvignon Blanc com uma parte de Semillon. Então, não podemos falar da Sauvignon Blanc como ela se apresenta em varietal. Para isso, temos que ir para o Vale de Loire, que é a região mais emblemática da Sauvignon Blanc e aquilo que basicamente é tomado como referência ao redor do mundo. Tem outra região no mundo que oferece um Sauvignon Blanc de altíssima qualidade. Essa região, ou melhor dizer, esse país, é a Nova Zelândia. A Nova Zelândia é um país muito recente no mundo do vinho, despontou, digamos, dos últimos 20 anos para cá, mas trabalha com uma qualidade, trabalha com esmero, trabalha com uma atenção espetacular. Então, o Sauvignon Blanc da Nova Zelândia, literalmente, podemos defini-lo como um dos melhores do mundo fora das suas regiões originárias da França. A Sauvignon Blanc é uma casta que apresenta um vinho de boa acidez, um vinho refrescante, um vinho relativamente leve, mas muito aromático. Sauvignon Blanc pode apresentar aroma de herbáceo, pode apresentar aroma que lembram fruta tropical, fruta cítrica como a toranja, por exemplo, grapefruit. Fruta tropical, como pode ser em algum caso, sobretudo no Chile, maracujá. É muito utilizada a Sauvignon Blanc também para fazer vinho de sobremesa, é aí que temos mais maracujá. Então é um vinho que é muito legal para pratos mais leves. Perfumado, um pouco mais leve, ideal com as entradas, ideal com pratos à base de peixe. Pode ser entradas frias, à base de peixe, pode ser frutos do mar, etc. Tudo que tiver de grelhado do mar, de assado na brasa, como camarão, lagosta, etc. O que tiver também de peixe, carne branca, peixe de carne branca no geral, Sauvignon Blanc vai, que é uma beleza. E aí vamos para outra, Chardonnay. Essa que é a mais plantada. A Chardonnay tem uma outra característica. Também originária da França, da região da Borgonha, que continua sendo aquele que é praticamente a referência mundial do Chardonnay, mas ela é plantada ao redor do mundo. Então, nós temos vários exemplares. Eu trouxe aqui um vinho brasileiro muito bom, um Chardonnay super premiado, é o Chardonnay da Casa Valduga. Esse é um vinho que vai apresentar a diferença do Sauvignon Blanc, uma estrutura maior. É um vinho branco, sim, mas é um vinho branco mais encorpado que, por exemplo, o outro colega, o Sauvignon Blanc. Ele é um vinho de mais estrutura. A Chardonnay, ela apresenta os aromas que lembram mais as frutas maduras, lembram mais as maçãs, lembram pera, às vezes, maçã verde, quando é um clima um pouco mais frio. Maçã madura é até cítrico, fruta cítrica, etc., como casca de limão siciliano, quando se vem num clima um pouquinho mais quente, né? Um vinho um pouco mais estruturado. O Chardonnay, ele casa muito bem com afinamento em barrica de carvalho e, nesse caso, ele ganha nota de chocolate branco, nota de especiaria, às vezes até de fruta seca. É um vinho que tem uma cor um pouco mais dourada, um pouco mais intensa e, dependendo se ele for afinado em carvalho, afinado em barrica ou não, ele poderá acompanhar carne branca mais elaborada, peixes ao molho. É um espetáculo o Chardonnay, vale muito, muito a pena. Realmente vale a pena para conhecer. Então, esses são os dois brancos. Vamos partir para os tintos? Vamos lá, a gente começa por onde? Pelo mais leve. Qual é o mais leve? Pinot Noir. Aqui estamos com o Pinot Noir da Borgonha, que é a sua região
onde a Pinot Noir nasceu praticamente, onde a Pinot Noir ganhou o mundo, onde o Pinot Noir ganhou notoriedade, foi na Borgonha. E é referência para o mundo todo. Existem excelentes Pinot Noir em outras regiões do mundo? Existem. Por exemplo, no Chile tem ótimos Pinot Noir. Na Argentina também, embora menos quantidade. Também temos no norte dos Estados Unidos. É uma casta um pouquinho mais trabalhosa que as demais tintas e ela costuma dar seus resultados melhores em ambiente um pouco mais frio. É um vinho que é mais leve, é um vinho que é muito bom, por exemplo, para acompanhar carne suína, para acompanhar frios, sobretudo quando se trata de salame, presunto cru, copas, etc. Todo esse tipo de frio e alguns queijos também. Então o Pinot Noir também vai muito bem para acompanhar, por exemplo, aves. E os Pinot Noir mais estruturados, mais encorpados, aqueles que têm um estágio em carvalho também, um estágio em barrica, eles podem acompanhar pato, por exemplo, pode acompanhar galinha d'Angola, pode acompanhar carne vermelha, carne suína um pouco mais elaborada, mas é um pouco esse perfil. É um vinho tinto um pouco mais leve, é um vinho tinto extremamente perfumado, muito elegante e muito legal para ser servido com, por exemplo, frios e queijos nobres. Vamos para frente, chegamos aonde? Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon é uma uva tinta, que é um vinho tinto, uma casta tinta que você encontra em todo lugar. Na França também, na região de Bordeaux, e daí se espalha pelo mundo afora. Nós temos Cabernet Sauvignon na Califórnia, nós temos Cabernet Sauvignon no Chile, temos Cabernet Sauvignon na Argentina, temos Cabernet Sauvignon no Brasil, temos Cabernet Sauvignon na Austrália, temos Cabernet Sauvignon em Portugal, na Itália, temos Cabernet Sauvignon em todo quanto é lado. Por quê? Porque realmente é uma casta que o pessoal gosta muito, porque dá um vinho generoso, dá um vinho estruturado, dá um vinho encorpado, tanto pode ser elaborada para fazer vinho mais leve e mais frutado, mais jovem, como pode ser elaborada para fazer vinho de longa guarda, que pode durar até 20 anos antes de ser aberto. Se trata realmente, portanto, de uma casta versátil. A característica principal da Cabernet Sauvignon é o tanino, portanto, é um vinho geralmente encorpado, tânico, pé de carne vermelha, pé de carne estruturada, carne assada, assada no forno, churrasco também, mas carne vermelha, carne de gado mesmo, porque literalmente ele se dá muito bem com essas harmonizações. Esse é um exemplar que passa um relevante estágio em barrica de carvalho, aliás, em barril de carvalho, esse aqui em barril grande de carvalho. Então isso agrega estrutura ao vinho, que permite harmonizações ainda mais ousadas com pratos mais pesados, mais encorpados. Mas até agora nós falamos de vinho que são produzidos a partir de uma única uva, que no jargão do vinho são denominados vinhos varietais ou monocasta. É a maneira mais interessante para você começar a conhecer o vinho, para você começar a identificar as características de cada uma dessa casta. Uma dica que eu dou: você quer fazer um laboratório de Sauvignon Blanc, compre 2 ou 3 Sauvignon Blanc diferentes, por exemplo, um da Nova Zelândia, quem sabe um francês propriamente do Vale de Loire, é um outro chileno que há muito de alta qualidade, e você prove prova outro, vai ver as diferenças e vai ver as similitudes, você vai ver que vão seguir um certo padrão, porque a uva ela se comporta de maneira parecida, a casta se comporta de maneira parecida, mesmo em terroir diferente. O vinho não é o mesmo, de maneira nenhuma, porque o solo, os outros fatores ligados ao terroir são diferentes de acordo com diferentes regiões. Mas vamos estudar as particularidades que a uva dá para cada um deles, para a casta dá para cada um deles, e encontrar a similitude. Aí você faz o mesmo com o Chardonnay, faz com o Pinot Noir, com Cabernet Sauvignon, e aí você consegue entender como é que cada casta se comporta. E depois, passe para os vinhos que são chamados assemblage ou blend, como por exemplo esse excelente exemplar da região do Douro, da Quinta da Manuela. A região do Douro em Portugal é conhecida para fazer vinho de corte de várias uvas diferentes. Agora, isso aí é um pouco mais empenhativo para você degustar, porque você não vai precisar, não vai ter como reconhecer quais tipos de uva, quais são as características de cada uma delas dentro de um vinho que é uma assemblagem. Isso aí não dá para fazer, nem sommelier consegue fazer isso. Mas é interessante que você, já de hoje, já parta com uma ideia que é importantíssima. Não pense que porque o vinho é varietal, que ele é melhor do que um vinho que é uma assemblagem. Por quê?
Literalmente, isso daí é uma falácia. O vinho varietal é importante para você começar a estudar, porque expressa as características da casta dependendo do terroir. O vinho de assemblagem é importante também porque ele une as características de cada uma das castas que o compõem, enaltecendo-se mutuamente num resultado que, objetivamente falando, deverá ser melhor do que a simples soma de cada uma dessas uvas. Ok? Deu para entender? Amigos, se gostaram do vídeo de hoje, não esqueça de compartilhar com suas amizades, não esqueça de assinar o canal, fique com a gente, veja porque sempre nós temos vídeos novos saindo e você, apertando o sininho, você pode acompanhar esses vídeos. Eu sou Marco Ferrari Sommelier, agradeço muito pelo tempo que você me dedicou hoje, até o próximo vídeo.